Olá pessoal, boa noite. Como eu avisei na última aula, a aula de hoje, sexta-feira, será gravada e junto com ela vem uma atividade que deve estar acima ou abaixo, eu nunca sei onde é que ela fica, falando sobre bens econômicos. A única coisa que não muda com a aula ao vivo ou a aula gravada é o cachorro latindo. Bom, bens econômicos é o que a gente estuda, mas a gente tem que saber que existem dois tipos de bens, são os bens econômicos e os bens não econômicos, ou também chamados de bens livres, que são aqueles que a gente falou na primeira aula: o ar, a água do mar, né? As folhas das árvores, a areia da praia. São bens livres, por quê? Porque eles não têm valor econômico. Não nos interessa, o que nos interessa são os bens econômicos, que se dividem em grupos. Então nós vamos falar de 4 grupos agora. E depois vamos falar dos outros grupos que fazem parte desses grupos. É muito grupo. 4 são os tipos de bens econômicos. Os bens de produção, que são aqueles bens que são encontrados na natureza, mas que têm valor econômico e são utilizados para transformação. O cachorro está atacado. Eles são utilizados na transformação para virar o produto de uma empresa, né? Então, madeira, o próprio petróleo, a terra, quando é tirada para ser vendida, são bens que não são em si o produto final. Os bens de produção, então, são a matéria-prima. Logo após os bens de produção, nós temos os bens intermediários. O que são bens intermediários? São aqueles bens que são agregados ao produto, mas não foram tirados da natureza, eles já passaram por uma transformação e por isso são chamados de intermediários. Eles nem foram encontrados na natureza e nem são o produto final ainda. Então, geralmente o pneu do carro, a borracha vulcanizada que ainda não virou pneu, ali nós temos um produto que é intermediário. A liga do metal que vai ser usada para formar o aço, ali você não tem um produto final, você tem algo que vai se transformar num produto final ainda. Esses são os bens intermediários. Existem também os bens de capital. Os bens de capital, eles são os equipamentos utilizados para transformar um bem intermediário ou um bem de produção em um bem de consumo. Então, o bem de capital são as máquinas, né? Um trator, uma impressora, uma prensa, qualquer equipamento utilizado para transformar uma máquina de costura, que seja utilizada para transformar algo que seja tirado da natureza ou que já tenha passado por um processo de industrialização em um outro algo que vai virar o bem de consumo, é chamado de bens de capital. Lembrando que os bens de produção e os bens intermediários, eles ficam agregados ao produto. Já os bens de capital não, eles passam, mas não ficam agregados ao produto. Por fim, nós temos então os bens de consumo, que é aquele bem que vai para o seu destino final, que vai para o consumidor. Qualquer coisa que você tenha na sua casa, por exemplo, qualquer bem que vá direto para o consumidor final. Esses são os 4 bens que a economia separa. Só que dentro desses grupos, nós temos outros grupos. Temos também, por exemplo, os bens materiais e os bens imateriais. Bem material é fácil entender, qualquer coisa que você possa tocar. Bem imaterial seria, por exemplo, o serviço. A prestação de serviço é um bem imaterial. Um direito autoral é um bem material. Um direito de patente é um bem material. Então, na economia nós temos bens materiais e temos bens imateriais. Bom, existem outros bens que eu deixei aí na atividade de baixo para vocês pesquisarem. E tem um outro exercício que vai usar o conhecimento de vocês nesses bens todos, que não são difíceis. Esse é um assunto fácil, tranquilo. Eu não vou me alongar muito, senão eu não consigo depois passar esse vídeo para a internet. Ou até consigo, mas leva 2 dias. Então, um abraço e na próxima terça a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto.
Na próxima terça, eu espero que todos já tenham conseguido levar a atividade, entregar a atividade para a gente poder debater sobre ela na terça-feira. Até terça, gente. Grande abraço.